Amigos, boa noite. Bem-vindos ao canal Evangelho e Vida. Neste momento, vamos voltar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a nossa Mãe Maria Santíssima, buscando as bênçãos de que tanto necessitamos e que envolva todos os lares aqui representados. Pai que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino de paz e de claridades espirituais. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cairmos em tentação. E livrai-nos de todo mal, que assim seja. Obrigada, Senhor. Obrigada a Deus, aos nossos mentores queridos, que nos propiciam mais uma noite de reflexão sobre os evangelhos, os ensinamentos de Jesus. Hoje nós vamos repensar aqui, reviver uma tríade de parábolas. A parábola que hoje nós vamos apresentar e fazer alguns ligeiros comentários é sobre a volta do filho pródigo. A volta do filho pródigo. Alguns chamam a parábola dos dois filhos. Esta parábola faz parte e segue as parábolas da dracma perdida e as palavras também da ovelha perdida ou da ovelha desgarrada. São consideradas as parábolas da misericórdia. E o que é que trata essas parábolas? Justamente da misericórdia, do perdão e da misericórdia de Deus sobre todas as suas criaturas, do amor incondicional do nosso Pai que estás nos céus. Mas para que a gente possa comentar alguns itens, que inclusive nós vamos abordar aqui a questão da evolução através desses ensinamentos de Jesus, nós vamos fazer uma rápida leitura. Então vejam bem, segundo Lucas, estou me guiando nesse momento por Lucas, eu acredito que só existe pelo menos em Lucas, né? Porque alguns estudiosos não colocaram outros. Eu tenho aqui em Lucas, no capítulo 15, versículo de 11 a 32. Conta assim Jesus: certo homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço deles a seu pai: dá-me o que me cabe na partilha dos bens. Ele repartiu-lhes os meios de vida. Quer dizer, os bens, alguns dizem, ele lhes deu a vida, alguns os meios de vida. E não muitos dias depois, ajuntando tudo, o filho mais moço partiu para um país distante. E lá, por viver prodigamente, dilapidou os bens. Tendo gasto tudo, sobreveio grande fome àquele país. E ele começou a sofrer privações. E saindo, aí já começou o sofrimento, a provação desse filho pródigo, esse filho mais jovem. E saindo, ligou-se a um dos cidadãos desse país que o enviou a seus campos a apacentar porcos. E queria fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam e ninguém lhes dava. Quer dizer, a comida dos porcos, ele estava passando fome. Nem a comida dos porcos lhe era dispensada. Observem que momento provacional difícil. Mas caindo em si, dizia: quantos empregados de meu pai se fartam de pão, e aqui morro de fome. Levantando-se, prestem bem atenção, foi para seu pai. Estando ainda a grande distância, viu seu pai e compadeceu-se, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e beijou-o. Disse-lhe o filho: pai, errei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Disse então o pai a seus servidores: Observe, não completou a frase o que ele havia planejado.
pai imediatamente chamou os servidores. Trazei depressa a melhor túnica e vesti nele, e dai um anel para a mão e sandálias para os pés. E trazei o bezerro gordo, e matai-o, e comendo, alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Seu filho mais velho, porém, estava no campo. É a parábola dos 2 filhos. E voltando, chegou a casa e ouviu sinfonias e coros. E clamando e chamando um dos moços, perguntou-lhe que era aquilo. Ele disse-lhe: teu irmão chegou e teu pai matou o bezerro gordo, porque o recebeu com saúde. Aborreceu-se então e não queria entrar, mas saindo, seu pai o convidava. Ele disse, tacitamente está lá nas escrituras: não entro, não entro. Não compartilhou. Respondendo, porém, disse a seu pai: eis que tantos anos te sirvo e nunca transgredi uma ordem tua, e jamais me deste um cabrito para que me alegrasse com meus amigos. Mas quando veio esse teu filho, ele nem disse irmão, mas quando veio esse teu filho, que te devorou os haveres com meretrizes, mataste para ele um bezerro gordo. Ele disse-lhe, porém: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. É preciso alegrar-se e rejubilar-se, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. Então nós vamos ver aqui nesses ensinos de Jesus qual é o sentido maior da misericórdia do Pai, do amor e da misericórdia do Pai para com seus filhos. Vamos também evidenciar ao longo do processo evolutivo que se dá as fases através das nossas reencarnações ou vidas sucessivas. Quem não quiser aceitar esse ponto de vista, essa colocação filosófica, fique então apenas no restrito. Vamos também trazê-lo para o nosso momento existencial. E vamos então tomar consciência, seria bom a gente aqui observar, da importância do arrependimento como fator preponderante na transformação pessoal, identificando sobretudo como filhos de Deus e submetidos à lei do amor e misericórdia do Pai, que está sempre a nos guiar. Então, quais são as considerações importantes? Primeiro, essa análise do contexto cultural histórico do tempo de Jesus. Naquele tempo, numa sociedade patriarcal, eminentemente patriarcal, veja bem, pedir os bens antes, ou seja, a sua herança, é considerar o pai morto. Era uma ofensa gravíssima. É como se dissesse: pai, não tenho mais nada contigo, me dê o que me cabe, né, por justiça, por herança, né, e que morra, né? Não se submetia nem à obediência, nem ao respeito, nem à piedade filial. E esse filho partiu, cheio de vida. O filho mais moço, era jovem, né? Ele queria sua parte para ter essa liberdade de agir, sem cogitar de amor nem piedade filial. Queria ser livre e se distanciou bem mais longe, para que com isso ele não fosse vigiado em seu modo de agir. Observe aqui a comparação que Jesus faz, como ele pega esses elementos para que a gente possa, e sobretudo naquele tempo, ao tempo dele, entender melhor essa relação entre pai e filho, comparando a relação do filho com o Criador, com Deus. Então ele diz: vigiado. Por exemplo, a casa do pai tem normas, tem leis a serem obedecidas, tem hora de sair, tem hora para chegar, não é isso? E ele queria estar livre, é natural. Então ele não cogitava de repor o que gastava. Daí ser chamado pródigo. A prodigalidade seria prodigamente, é gastar sem guardar. Não fez economias e nem repunha os excessos com trabalho. Não trazia receita, era só despesa, veja bem, era o esbanjamento.
Com a escassez das colheitas, veja bem, na época mais difícil, aí foi que sua posição se complicou. E ele, sofrendo a humilhação e passando, veja bem, que dificuldade que a gente vê aqui nos dados históricos, que era para um israelita apacentar porcos, que eram animais considerados imundos por excelência. Aí começa aí a grande humilhação. Então, sentindo fome sem comer, né, desejando comer a alimentação dos animais, que eram vagens adocicadas, que secas serviam de alimento, né? Ele passou a observar. Aí aqui nós vamos ver que os estudiosos, como Torres Pastorino, em esclarecimentos também de Emmanuel, de Huberto Holder e tantos outros, é que essa descida social, observe, baixou muito o seu padrão, não só vibratório, como seu padrão econômico, financeiro, existencial. Ele parado, enquanto os bichos comiam, observe, eu fiquei atenta aqui para o parado, silenciou a mente, aquietou, parou para se ouvir. Então ele pôde meditar sobre a sua situação e cai em si. Entrando em si mesmo, ele passa a julgar pela razão e não sob o domínio dos sentidos. Fiquem atentos a essa passagem. Como nós dizíamos anteriormente no vídeo passado, razão e sensibilidade amorosa precisam caminhar juntas. Razão e sensibilidade amorosa precisam caminhar juntos. Não é isso? Então, vamos ver. Ele caiu em si. Então, já não vivia mais sobre o domínio dos sentidos, do campo das emoções. Só sensibilidade, prazeres, bebidas, alimentos, comidas, passeios, como os irmãos diziam, e ali com as prostitutas, quer dizer, se prostituindo não é o termo só, prostituindo vem aqui, que se deu a toda espécie de desonra e de dificuldades morais. Talvez acredito que venha mais nesse sentido, não só com prostituição mulheres. Então, ele percebe que cometeu um grave erro e resolve regressar à casa do pai. Aí é que nós vamos observar que nesse nosso processo evolutivo, Jesus nos aponta que esse momento de despertamento, quando nós caímos em si ou caímos em nós, vamos lá dentro do nosso ambiente íntimo, profundo de nós mesmos, é que se dá a verdadeira, a melhor de todas as quedas. Não é nem a queda social. Que bendita é essa queda de cair em si mesmo. E passou a ver com humildade e confiante no amor pelo Pai. Observem duas virtudes básicas, humildade que está lá aos pés do Sermão do Monte, o primeiro degrau para avançar na caminhada da evolução para Deus. E a confiança, Jesus deixa bem claro, é claro que todas essas figuras são simbólicas e vão facilitar o entendimento daquele povo ainda inculto, aquele povo humilde, simples e que vivia através de leis duras, como a lei de Moisés. Então era preciso tocá-los e eles estavam abertos, diferente dos fariseus. Então observem aqui, o que é que acontece nesse momento dessa queda social? Nesse momento em que ele cai em si, acontece o arrependimento. Nós já vimos aqui anteriormente, naquele videozinho, se lembram da ovelha perdida? Aquela ovelha desgarrada? A questão da metanoia, arrepender-se, é realizar a metanoia, o esclarecimento, o desenvolvimento espiritual, o autoconhecimento. Isso aqui é fundamental para que a gente possa crescer e avançar na nossa senda evolutiva, ou seja, na senda do nosso progresso moral, físico, material e espiritual. Também, caminhando juntos. Então, a volta, o que é que acontece na volta?
ele é percebido, e aí os estudiosos chamam a atenção, ainda longe pelo instinto paterno, que além de manifestar sua alegria pessoalmente, com abraços e beijos, que observe, aquele rapaz saiu da aldeia. Ele poderia não ser recebido na aldeia, mas o pai deixou em público, então, que estava aceitando. E o fato de abraçar e beijar, beijar significa, naquele tempo, eu te aceito, eu te perdoo. E aí a aldeia toda se rendeu. E foram todos festejar juntos. Observe que colocação maravilhosa esse Cristo tem para nos ensinar. E até hoje a gente ainda acha tudo novo. Tudo novo. E a gente se renova nos nossos esclarecimentos, trazendo esses conteúdos significativos para a nossa vida. Então ele disse, manda vesti-lo com a túnica, calçá-lo, porque só os servos andavam descalços. No momento em que fazia o processamento de calçar, dar-lhes as sandálias, estava dizendo, aqui você é filho, aqui você é dono e senhor na casa do Pai. Perceberam a questão de não sermos servos, apenas servos, mas filhos diante da vontade de Deus. Filho compartilhando nessa abundância divina, que são as concessões divinas, que são esses talentos que Deus dá e propicia para todos nós aqui na terra. Então, que nós vamos desenvolvendo com os esforços pessoais. Mandou matar o bezerro, só que a postura do filho mais velho é não entro, rebeldia, egoísmo. Então, alguns interpretam a parábola, essa parábola do filho mais velho, que era rebelde, como sendo aplicada do mais novo aos publicanos. Então, os mais velhos seriam aqueles fariseus que praticavam a lei através de formas exteriores. Então, dando todo o sentido e expressão de falsas virtudes. É isso que Jesus quer chamar a atenção deles. E para os publicanos, nós vamos ver aqui que eles são recebidos com alegria, porque eles se modificaram. Ao passo que os fariseus são advertidos. Então, nós observamos aqui que Jesus chama a atenção para que eles possam perdoar como o Pai perdoa e amar. E amor e ama aos que retornam do caminho árduo das experiências dolorosas. Será que isso nos diz alguma coisa? Tomara que sim. Tomara que sim. Sem julgamentos, sem exclusão, sem imposição de ideias. Isso é que é muito importante. Então, o filho mais moço ganhou a liberdade que ele quis usar o seu livre-arbítrio. Daí, esses estudiosos nos chamarem também a atenção para esse fator importante que é a experiência. Viver os ensinamentos, aprender fazendo. Olha que nós na semana passada colocamos a nossa realização. Eu sei fazer por amor. Aí já é a sabedoria, o caminho da sabedoria. Aí já é se encontrar na alegria de Deus. Sabedoria, conhecimento, sabedoria e amor. Este é o caminho. Mas eu acredito que nós ainda não estamos prontos. E nem Deus está nos pedindo essa pressa toda, porque a evolução se dá ao longo dos séculos, ao longo das vidas sucessivas. Só que o professor Torres Pastorino também foi um dos pesquisados. Ele faz a colocação que é a misericórdia divina atuando através da criação das mônadas celestes, do princípio inteligente que vai se desenvolvendo e estagiando nas diversos estágios mineral, vegetal, animal e hominal. Eu sei que isso aqui vai ficar complicado, não vamos complicar, nem estamos aqui para isso, mas isso nos traz bastante lucidez mental. Vamos ficar na parte que nos toca. Estamos aqui
nessa faixa chamada humanidade. E nos encontramos no momento em que o primeiro passo para este processo evolutivo é o despertamento. Conhece-te a ti mesmo. Justamente, e como é que se dá essa ascensão, essa elevação na verticalidade, né? Abre os olhos. Olha aí, primeiro passo. Olha o exemplo do filho. Ele vê a situação, o estado de miserabilidade em que se encontrava, né? Vê, confere o seu estado e entra em si mesmo. Traz essa experiência para o íntimo da sua consciência profunda, que é Deus em nós. Ele não deixou de ser filho. Ele a herança divina continuava ele detentor dessa herança divina, como todos nós. E ele fazendo esse mergulho interior. Ele se move de humildade e afastado da senda, não é digno de ser chamado filho. Senhor, afastei-me das tuas leis de amor. Afastei-me do caminho que nos leva à divindade, que nos leva para o aprendizado da lei do amor, que é a lei divina. Portanto, eu não sou digno de ser chamado filho. Ele vai querendo ser servo. Ele vai, imagine, esse ato de amor e essa humildade. Veja bem, ele prefere a qualificação de servo, contanto que ele possa permanecer na casa do Pai. E aí eu tirei uma mensagenzinha que eu vi nos comentários do professor Torres Pastorino, que ele faz tudo colocando, né, de onde tirou, no Salmo 84, salmista, no versículo 10. É melhor estar no limiar da casa do meu Deus, de meu Deus, que morar nas tendas da perversidade. Aí ele corrobora com esse versículo lindo, maravilhoso. No segundo momento, nós vamos ver que esses atos de humildade e amor confiante é que faz com que ele aumente a sua sintonia vibratória. Viram? Afastando-se da luz, baixa a sintonia. Quando ele retorna através da humildade, do amor, do arrependimento, ele vai ampliando a sua sintonia vibratória. Sua frequência aumenta. Vamos prestar aqui um pouquinho de atenção, porque eu tirei isso como de suma importância. Eu fiquei enriquecida. Já sabia, já tinha algumas noções, mas como eu vi tão didaticamente colocado pelo professor Torres Pastorino, que eu quis trazer para vocês. Também colocações de Emmanuel, nesse mesmo sentido. E também colocações também do filósofo estudioso Huberto Holden. E tantos outros que a gente vê por aí, nossos companheiros de lides espíritas cristãs. Então ele diz, levantando-se foi para seu pai. Ora, ampliou, melhorou a sua frequência vibratória, estava baixa, né? Triste, lá embaixo. Melhorou, levantou. Prestem bem atenção, porque isto deve ser aplicado em nossas vidas. Não permaneça, porque nós vamos ver lá adiante. Levantando-se, foi para o Pai. Volte-se para Deus nesses momentos difíceis. Não permaneça na tristeza nem no desalento. Não permaneça. Não é bom. Não é bom. Isso aqui a gente chama atenção. Pela humildade e pelo amor, ele aproxima-se do Pai. Embora se manifestasse ainda a grande distância. Como todos nós nos encontramos distanciados do Pai, ainda distanciados do amor divino, mas essa leve aproximação ao primeiro passo do livre-arbítrio de toda criatura. Olhe, o Pai se precipita amorosamente envolvendo o Filho de ternura e carinho. Olha o exagero de Jesus para chamar a atenção. Onde já viu um ancião sair correndo na aldeia, só com Jesus, só com Jesus Cristo, correndo. O andar do ancião é devagar, mas ele corria. Isso quer dizer que o Pai vem nos buscar. O Pai, que é Deus, vem nos atender em sua infinita misericórdia. Ao leve desejo, observemos aqui, ao leve desejo de mudança, de melhoria, de volta para a casa do Pai. E isso é que nós fazemos com essa nossa liberdade
de ação. E como é difícil a gente trabalhar e administrar essa liberdade pessoal, ou seja, este livre-arbítrio, não é, meus amigos? Como é difícil, a gente sabe que é difícil, a gente quer tudo fazer, mas nem sempre a gente pode fazer tudo e nem deve fazer tudo aquilo que quer e pensa. Vamos raciocinar e fazer realmente aquele exercício da humildade, os limites, as possibilidades e as limitações. Olha aqui o equilíbrio da balança, é o equilíbrio da balança. No terceiro passo que nós vamos ver, diante dessa efusão abundante da alegria confortadora da graça, o filho se estabiliza na prática, que teoricamente fora decidida durante a meditação. Preste atenção para essa palavra. Estabilização. Não vamos ficar como aquele ioiô, sobe, desce, inseguros, né? Irresolutos, não confiantes na bondade do Pai, pessoas que são pusilânimes, vulneráveis a tudo e a qualquer ação, e a qualquer ideia ou pensamento que venha de fora. Então é preciso que agora, durante essa meditação, olha o que a meditação e a oração vai nos ajudar. Esse estado de estabilização desta frequência vibratória. É o que a gente pode dizer, olha, fulano tem um tônus vibratório de assertividade, de tranquilidade, de amorosidade. É assim que a pessoa se expressa com frequência. Dificilmente ele cai. Quando ele desce, ele volta novamente, né? Sobe muito pouquinho, mas que haja uma estabilização. Prestaram bem atenção? Olha, é Jesus que está dizendo, e os estudiosos também nos chamando a atenção. Vamos prestar bem atenção nas nossas emoções, nas nossas reações físio-psíquicas e vibratórias, porque não só prejudicamos a nós mesmos, como a todos aqueles que estão à nossa volta, inclusive plantas, animais, seres vivos. Pensaram nisso? Já viram como as plantas se ressentem às nossas energias malsãs? Até as plantas têm sensibilidade. Então vamos ver, no quarto passo, ele diz que é um estado de ação de graças, que é o regresso à casa paterna. A alegria da gratidão por ter sido recebido. É o que acontece também com todos nós. Todas as vezes que somos recebidos através dos filhos de Deus, e que recebemos a graça, não só dos nossos mentores espirituais, dos nossos anjos de guarda, né? Aqueles milagres que nós pedimos aos santos e consideramos que realmente é uma graça de Deus. Nós entramos nesse estado de ação de graças, que infelizmente não é permanente, ainda não dá para ser, mas se a gente for sempre tendo motivos para agradecer, gratidão e ação de graças, já é de bom tamanho. Vocês não concordam comigo? Já é de bom tamanho. Vamos ter bem motivos para agradecer a Deus, para conseguir essas graças, porque a paternidade divina é que surge toda a graça. Nós vemos aqui do matrimônio, que é a túnica, o sacerdócio e o anel, mas não vamos ficar aqui, até chegar no processo de cristificação, que é o modelo, que é Jesus. Este é o modelo da humanidade. Cristo, luz, até esse estado de lucidez mental e espiritual. Cristo, o ser lúcido, luz. Então nós estamos a caminho. E Jesus nos diz, fazei brilhar a vossa luz. Como é que nós vamos fazer brilhar a nossa luz? Eu já disse aqui, é vestindo as túnicas sacerdotais? Não é bem por aí, não é? É fazendo sacrifícios? Também não é por aí. Pode ajudar se você quiser fazer, não é? Pode até ajudar, mas não é bem por aí. Vamos escolher o caminho mais fácil, que esse é de conexão com o nosso eu superior, que é Deus em nós. Então, diz ainda alguns comentaristas, para a gente finalizar o nosso papinho da noite, a nossa conversa de gente grande, que o filho mais velho
despeitoso e invejoso, pseudo-virtuoso, segundo Jesus, Jesus deixa em aberto. Ele não diz o resultado. Se ele atendeu ou não o apelo do Pai, não sabemos. Não sabemos. Então, o que é importante a gente concluir nesse nosso momento dessa grande parábola? É a parábola que é chamada o Evangelho dos Evangelhos. Porque ela contém toda a síntese dos evangelhos, da misericórdia de Deus e do processo evolutivo, através das eras, das vidas sucessivas, de todas as experiências que nós percorremos como filhos de Deus, como criaturas de Deus. Viram como Jesus faz numa pequena historiazinha? Ele nos levanta. Ele nos emociona, ele nos convida, esse mestre de amor, esse mestre de sabedoria, o pedagogo por excelência. Olhe a instrumentalização que ele usa para fazer com que os corações se arregimentem nesse conhecimento que vai nos libertar, que vai nos tornar pessoas mais dignas, mais saudáveis, mais amoráveis em relação com os outros. Então, concluindo, ainda vamos ver que não é a idade, tá claro aqui, nem a permanência em santuários. Você pode ir até 10, 20, todo dia para a igreja, todo dia para o centro espírita, todo dia para onde você quer que você vá, vai, que vale como testemunho de evolução. Você pode até servir, prestar serviço, mas a evolução é um processo íntimo, interior, intransferível, não negociável, não feito através de aparências, que esta é a proposta de Jesus. Esta é que é a proposta do Mestre. Então a parábola demonstra dois extremos da ingratidão filial de todos nós, filhos de Deus: o esbanjamento e a avareza. Prestaram bem atenção? No esbanjamento nós vamos ver naquele videozinho sobre concessões divinas, sobre talentos. É bom a gente visitar, se vocês quiserem. Eu coloco lá como concessões divinas. Então, tudo que Deus nos oferece deve ser bem administrado, que vamos prestar contas ao Pai da administração desta riqueza que todos nós tomamos posse por empréstimos divinos, por concessões divinas. E a avareza. Então, filhos ou servos, fica aqui a pergunta que não quer morrer. Filhos ou servos? Eu gosto muito dessa afinidade, dessa filiação. Ah, porque o servo do Senhor, porque o servo de... Mas o servo não fica na casa do Senhor para sempre. É o que diz. O servo não permanece. O filho, sim. Ele fica na casa do Pai para todo sempre. É isso que nos está ensinando Jesus e que ele nos coloca de forma bastante clara. E tanto, como é que está sendo o nosso relacionamento com Deus? Vamos avaliar? Quem sabe a nossa saúde não está perigando por causa desse relacionamento. Quem sabe nós não vamos melhorando o nosso relacionamento, não vamos também melhorar com a nossa saúde física, mental, psíquica. É um Deus de amor? É um Deus Pai misericordioso? Então é isso que o Cristo diz, Emmanuel. O Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa. Convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa do Pai. Palavras de Emmanuel. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o Pai, que os servos não possuem. Entenderam aqui qual é a proposta dessa mensagem maravilhosa? Vamos trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Então, esta é uma das 3 parábolas da misericórdia, como eu coloquei. O evangelho chamado Evangelho dos Evangelhos, que através de respostas simbólicas vai tratando da nossa relação com Deus, com o nosso irmão, ao longo da nossa caminhada evolutiva. Eu, Deus, o outro.
meus irmãos, todos os seres vivos e aqueles que nos cercam. É uma relação bonita. Então, esta parábola deixa bem claro o que é exercitar a religiosidade. O que é realmente atender à vontade divina. O que é realmente adorar a Deus. Transformar essa adoração em ato cotidiano de misericórdia e consideração com os nossos irmãos de caminhada evolutiva. Não é porque caminhamos mais, aprendemos um pouco mais, que somos melhores que o outro. Somos responsáveis para que o nosso testemunho possa fazer com que eles avancem junto com a nossa presença amorosa e amiga. Então, o amor incondicional de Deus está sempre a nos esperar. A todo aquele que caiu, nós vamos deixar aqui uma mensagem. Se você está lá no fundo do poço, meu irmão, lembre-se, é possível voltar. É possível você voltar para tudo aquilo que você se acha merecedor e digno, mas se considere merecedor e digno dessa riqueza, de todas essas propriedades divinas. E vamos voltar para a casa do Pai. Então, estamos ou não estamos no caminho de volta? Fica aqui a pergunta. Estamos no caminho de volta? Eu estou me esforçando, fazendo o possível e buscando ajuda neste momento com vocês. E hoje, para poder esclarecer mais esse caminho de volta e de redenção espiritual, nós trazemos para vocês um presente lindo. A presença do lindo jovem poeta baiano, Antônio de Castro Alves. Ele vai nos dizer de forma bonita. Trouxe alguns recortes, não é o poema todo, para que a gente possa, com Cecel, alavancar nessa caminhada de evolução, ouvindo sobretudo as vozes dos céus. Deus em nós. Paz e bem para todos, meus irmãos. Que assim seja. Marchemos. Antônio Frederico de Castro Alves. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes e mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Oh, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia nas fainas do evoluir. Terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito marchar.